Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E nesse domingo nós queremos entregar mais uma vez as nossas vidas nas mãos do Todo-Poderoso. Você aí que está conectado junto conosco, eu peço que nessa noite você fique conectado com o Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. O Deus, o Emanuel, aquele que mora dentro de nós e age em nós, pelo poder do Espírito Santo. E eu creio que esse Deus que ressuscitou Jesus ao terceiro dia e que nos prometeu que Jesus vai voltar para nos buscar, esse mesmo Deus é o que está aqui conosco. E é Ele que vai abrir a boca para falar com cada um de nós. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor, ela gera vida. E essa vida que vai nos levar a aproximar cada vez mais desse Deus que é Pai, e que é Filho, que é Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos e vamos entregar o nosso coração nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, com nosso coração grato nos achegamos a Ti. Humildemente nós Te pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos pelas nossas falhas, Senhor. Ajuda-nos a buscar o Senhor cada vez mais e mais. Pai, nós Te pedimos que nessa noite, Senhor, o Senhor possa falar conosco, ministrar no nosso coração a Tua vida, Pai. Oh Jesus, nós estamos aqui pela Tua graça. E por causa dessa graça, Senhor, é que nós Te pedimos, Deus, alcance todos aqueles que estão nos assistindo agora. Pai, alcança também, Pai, aquela pessoa que nesse exato momento está precisando de uma resposta do Senhor. Alcança também aquela pessoa, Deus, que está precisando de um milagre, de uma intervenção, seja na área da saúde, Pai, seja na área financeira, seja também, Pai, na área espiritual, Senhor. Que o Senhor alcance agora, Deus, em nome de Jesus. Oh Deus de poder, vai alcançando, Senhor, essa pessoa, Pai, que está nos ouvindo nessa noite. Alcança com Teu poder, Pai. Oh Jesus, vai agindo, Espírito Santo, vai movendo, meu Deus, a favor dessa pessoa, Pai. E que a fé dela venha alcançar o Senhor, e o Senhor possa vir com o Teu agir, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse culto. É assim que nós oramos, em Teu nome. Aleluia, Jesus. Seja mais do que bem-vindo, Senhor, no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Convido você para juntos, para nós adorarmos esse Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, junto com nossos irmãos Carlos e a nossa irmã Vitória. Deus abençoe em nome de Jesus. Faz
Louvamos o teu santo nome, Jesus. Queremos te dizer que tu és bem-vindo aqui. Oramos, Senhor, pedindo que a tua presença venha sobre nós, que o Senhor toque as nossas vidas, os nossos corações. Senhor Jesus, enche a nossa vida da tua presença. É o que nós oramos essa noite. Que o Senhor venha a tocar a vida de cada um daqueles que nos assistem em qualquer lugar da linha do tempo. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, ó Pai. Amém. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E convido os irmãos para abrirem a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Estamos fazendo um estudo do livro de Romanos. Romanos capítulo 5. Já lemos o capítulo 8, capítulo 11, capítulo 10. Mas agora estamos lendo. Já lemos o capítulo 1, 2, 3, 4 e agora vamos para o 5. E nós vamos lá para o versículo 1, que diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra. Oremos mais uma vez. Senhor, fala connosco essa noite. Nós te pedimos que o Senhor venha com o teu Espírito Santo abrir o nosso entendimento, para entendermos, Senhor, para que fique claro como cristal, fique claro como água, tudo aquilo que o Senhor pretende nos ensinar. Que o homem se cale e que o Senhor venha a falar connosco essa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento então os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo novamente. E tendo lido lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, eu gostaria a pastora que me ajudasse e lesse também para mim o versículo 2, por gentileza. 1 e o 2. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Amém. Então, queridos, nós estamos falando, com base no tema ainda, a predestinação de Deus para nós, parte 6. Eu dou glória a Deus porque a Bíblia ela é muito clara e nós temos lido lá no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e agora no capítulo 5 que a nossa justificação não é por meio de obras, isso nós já sabemos, mas é através de Jesus. Por outro lado, não obstante isso, as obras são a demonstração, que elas testemunham a respeito da nossa salvação. Elas não trazem a salvação, mas elas mostram se realmente nós somos salvos ou não, né? As nossas atitudes, as nossas conversas, os nossos pensamentos, a nossa maneira de agir. Mas percebemos que aquilo que nos justifica não é algo que aquilo que Deus já havia escolhido, mas é a fé que nos justifica. Então nós somos justificados mediante a fé. Versículo 1. Portanto, justificados por meio da fé, ou justificados pela fé. Então a fé é aquilo que nos justifica. A fé é aquilo que nos justifica. Agora então percebemos que é a fé que nos justifica quando nós tomamos a decisão de crer e de agir de acordo com essa crença em Jesus, né? Que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, que Ele morreu por nós. Aí nós percebemos que então nós temos a justificação de Deus. Nós não somos justificados porque Deus nos predestinou para a salvação simplesmente, ou não deixamos de ser justificados porque Deus nos predestinou para o inferno. Nós somos justificados novamente pela fé, e a fé nos leva a ter determinadas ações. Por outro lado, nós somos justificados por meio da fé, mas por meio da fé em quem? Por meio da fé em Cristo Jesus. Então, através de Jesus, nós temos paz com Deus.
Versículo 2, lê lá para nós, pastora, por gentileza. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ok, a parte B do versículo 1 também, pastora, por gentileza, aqui. Vou ler o versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, teremos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é por meio de nenhuma escolha lá antiga de Deus. Deus escolheu que todo ser humano tivesse o direito à salvação. E se você não acredita em mim, você acha que Deus não nos predestinou para a salvação a todos? Repara, eu estou dizendo que Deus nos predestinou a todos para a salvação, mas eu não estou dizendo que nós todos seremos salvos. Deus preparou um destino para nós. Cabe a nós aceitar ou não aceitar esse destino. E muitas das vezes utilizamos o contexto, o capítulo 9, para justificar uma ideia de predestinação, no sentido de uns já nascem para o céu, outros já nascem para o inferno. Isto seria um tema ultrapassado se não fosse ainda levantado tantas vezes, né? Então, por causa disso, nós precisamos entender, por causa daquela ira que será derramada sobre o ser humano, lá em Apocalipse 16, precisamos saber a que povo nós pertencemos. Então, de repente, algumas pessoas poderão perceber que precisam fazer um caminho de volta para Jesus, um caminho de volta para Cristo. Agora, vamos lá para o versículo 12, pastora, por gentileza. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque peraí, a morte passou a toda a humanidade. Então, queridos, toda a humanidade estava condenada à morte. Não há destinação, uns para o céu, outros para o inferno. Não, porque Deus já sabe que um vai para o céu, o outro vai para o inferno. Deus predestinou que aquele, por mais que ele fizesse, mas ele não iria alcançar o céu. E aquele, por menos que ele fizesse, querendo ou não querendo, ele vai para o paraíso. Ponto final e acabou. E fulano, querendo ou não querendo, ele vai para o inferno. Ponto final e acabou. Por mais que ele busque a Deus, não importa. Isso não tem base bíblica. Porque a Bíblia diz aqui, lá de novo, todos, a morte alcançou a todos. Qual é a versão que a pastora está lendo? Nova Almeida atualizada. Almeida atualizada. Confira aí na sua Bíblia. Então, Romanos nos mostra que essa predestinação, que quando se pega lá no capítulo 9, isoladamente, para justificar algo, é completamente descontextualizado de todo o livro. Quando nós lemos o livro, não podemos ler apenas um capítulo, ou pior, uma porção do capítulo. Nós precisamos ler o livro completo para entender a ideia que o livro pretende passar. Então vamos lá. Continua lá, pastor. Então, a morte alcançou a todos. Então nós somos justificados por meio da fé. Mas por meio da fé em quem? Em Cristo Jesus. Então é por meio da fé em Jesus. Então vá lá. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ok. Todos pecaram, ou seja, todo ser humano, ele estava condenado à morte. Todo ser humano, ele era para ser condenado ao fracasso, à morte eterna. Mas acontece que, ao ser condenado à morte eterna, ele não teria direito então à salvação. Ponto final. Como diz Paulo em outra parte, todos pecaram e destituídos estão da graça. Mas vamos perceber se isto de fato é algo que o pastor está a dizer ou se é bíblico. Será que Deus predestinou toda a humanidade para a salvação? Será? Será que nós temos uma escolha, que nós podemos escolher ser salvos ou não? Continua lendo, pastor, por gentileza. Porque antes da
Porque antes de a lei ser dada, havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto... Solta aí. Ao olharmos para aqui, nós percebemos muitos, então não é todos, né? E aqui, os mais credenciosos podem dizer, está vendo, pastor, como é a muitos, isso não quer dizer a todos. Mas eu te garanto que Paulo aqui está falando de todos. Quer ver? Continua lá, pastor. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a mudança da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porquanto, assim como por um só... Presta atenção agora. Portanto, estamos no versículo 18, é isso? Isso. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos. Assim como... De lá, pastor. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos, sim, seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos. Veio a graça sobre quantos? Sobre todos. Sobre quantos? Sobre todos. Não é só sobre os predestinados, pastor? Não. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Continua. Aleluia. Todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornarão pecadores, assim também. Se tornaram pecadores. Se tornaram. Assim também, por meio da obediência de um, muitos se tornarão justos. Viu que aqui o muitos se refere a todos? Sim. Se não fosse assim, será que o apóstolo Paulo teria a necessidade? Será que o apóstolo Paulo teria a necessidade de reforçar que é a todos? Repara quantas vezes ele repete muitos, aqui ele tem a necessidade de falar a todos. Será que o mesmo apóstolo, quando escreve sobre o capítulo 9, ele quer dizer que uns foram predestinados para o céu, outros para o inferno? Será que o apóstolo Paulo estava louco a dizer isto? Será que ele estava delirando? Ou então nós queremos apenas no capítulo 9, mas no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 não acreditamos. Na parte final do capítulo 9 também não acreditamos. No capítulo 10 também não acreditamos. No capítulo 11 não acreditamos e por aí vai. Pegamos apenas aquele trechozinho e podemos fazer disso uma doutrina? Errado. O apóstolo Pedro fala referentemente a essas questões. Ele diz assim, em relação às coisas que Paulo fala, ele diz que muitas pessoas torcem aquilo que Paulo fala, mas torcem para a sua própria condenação. Então nós precisamos ter cuidado. Nós estamos aqui a falar do Deus poderoso, nós não estamos a falar de Satanás. Talvez se fosse Satanás, ele faria isso. Ele não destinaria ninguém para o paraíso, é óbvio, né? E Deus não destinou ninguém para o inferno. Deus destinou-nos para o paraíso, mas cabe a nós escolhermos aceitar ou não aceitar isso. De lá de novo o versículo 18 em diante, pastor, para ver, será que o pastor leu corretamente? Será que... Portanto, assim como por um... Dá bem alto, pastor. Portanto, assim
como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos. Para a justificação que dá vida. Porque só tem, pastor. Então, nós somos justificados por meio da fé. Então, basicamente é isto: a graça é derramada sobre todos. Aqueles que a aceitarem estão salvos. Aqueles que não aceitarem estão condenados. Simples assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Abre lá para mim, pastor. Abre lá para mim, João 3,16 aí, por favor. Meu Deus. Sim. Lê lá, pastor, por gentileza. Vamos confirmar aqui, à luz também do Evangelho de João. A Bíblia ela não se contradiz, quer ver? Como não existe essa predestinação coisíssima nenhuma. Diz assim a palavra do Senhor. É bem alto, pastor, por gentileza. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora repara o que é que vai dizer a seguir. Continua, pastor. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas para que o mundo não é só os predestinados? Não. Uau! Então Jesus morreu por todos. Amém. Continua lá, pastor. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio Presta ao atenção, mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não é os homens que foram predestinados para as trevas? Os homens é que amaram, então partiu dos homens, é isso? Ou foi Deus que fechou o coração? Depois podemos também falar sobre a situação de Faraó. Continua lá, pastor. Porque as suas obras eram más. Pode continuar. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Pode continuar. Aí depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali Presta atenção aqui o que é que Jesus diz em relação à divisão também. Vamos aproveitar aí. Continua, havia pastor. muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Continua. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. Ok, só daí. Depois deixa-me dizer-te uma coisa. Alguns discípulos de João seguem Jesus. Está bem? Tem uma outra parte em que os discípulos começam a discutir com Jesus. Jesus, há outra pessoa que está batizando, mas nós estava pregando em teu nome, mas nós o proibimos. E Jesus disse: Deixem-no, quem não é contra nós é por nós. Então nós não podemos defender nunca uma exclusividade da salvação. Mas voltando à questão da predestinação, se realmente houvesse essa predestinação, lê lá de novo, pastor, João 3,17. Aliás, João 3,18. Presta atenção o que vai dizer.
Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Volta lá para o 17, por favor. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Repara, não é nem para condenar o mundo, nem para condenar os predestinados à condenação, mas para salvar o mundo. Voltando para Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, pastor. Observe, e com isto eu vou fechar. Está tão claro, a Bíblia é tão clara. A Bíblia é tão clara em relação a isto. Então você já percebeu que aqui, pastor, mas está escrito aqui muitos na Bíblia, mas também está escrito todos. E agora, você crê num ou no outro? Porque se você fizer uma leitura rasa, você vai ter que ou rasgar uma parte ou rasgar a outra. Agora, se você fizer uma leitura coerente, você vai entender que um complementa o outro. Preciso cuidado para não sair arrancando o texto da Bíblia quando não nos interessa. Se está lá, é por alguma razão. Por que é que estas coisas estão aqui? Por que é que está aqui escrito que Jesus morreu por todos? Que Jesus veio para dar salvação a todos? Que Jesus veio para dar vida a todos? Se de facto isto aqui é uma verdade, por que é que as pessoas insistem em ficar apertando a mesma tecla o tempo todo? Então nós precisamos entender que uma letra não faz a frase. A frase é composta de várias letras. E assim também um texto é composto de várias frases. E um livro de vários textos. Então, eu queria te dizer aqui o seguinte, antes de terminar. Jesus morreu por mim e por você. Amém. Jesus morreu por aquela pessoa que aceitou a salvação, mas morreu também por aquele que não aceitou. Jesus morreu por Saddam Hussein. Jesus morreu por Hitler. Jesus morreu por aqueles que praticam o mal. Jesus morreu pelos criminosos. Jesus morreu pelas prostitutas. Jesus morreu por todos. Cabe a eles decidirem ou não. Jesus morreu por mim. Morreu pela Vitória, morreu pela pastora, morreu pelo Carlos. Cabe a mim ou a cada um aceitar ou não esse sacrifício que Jesus fez. Quando os filhos, os pais se esforçam e eles não reconhecem nunca o que os pais fazem. Mas os pais fizeram. Eles não terão desculpa. Como nós temos lá em Romanos 4, para que sejam inexcusáveis. Em Romanos capítulo 2, perdão. Então, para que não haja desculpas. Desculpa, capítulo 4. Então, concluído, eu queria te dizer hoje, depois de Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, versículo 1 e 2, Romanos 5, versículo 16, 17, 18 e por aí. Aliás, de 12 até ao 20. Eu acredito que já deu para nós entendermos a ideia do autor. Mas nós vamos chegar lá em Romanos 9. E Deus continua falando aos nossos corações. Eu fico feliz, porque Deus nos predestinou para a salvação. Eu, dia após dia, faço a minha escolha de permanecer firme. Amém, Deus. Que você possa fazer a sua escolha de permanecer firme na palavra, na verdade do Evangelho. Não viver uma vida dupla. Dentro da igreja eu sou crente, fora da igreja eu não sou. No meio dos crentes eu sou crente, fora deles eu não sou. As minhas práticas quando eu estou com crentes são umas, mas quando eu não estou, as minhas conversas são outras. Eu sento-me na roda dos escarnecedores. Misericórdia. Eu bebo do veneno de Satanás. Vivendo uma vida dupla, isso não é de Deus. O ser humano, quando escolhe Jesus, ou é tudo ou é nada. Não há meio termo. Não tem como ser cristão às vezes. Não tem como ser discípulo às vezes. Ou é discípulo ou não é discípulo. Que eu e você possamos aprender a ser discípulos dia após dia. Foi para isso que Jesus te destinou. Foi para isso que Ele morreu. Foi para isso que Ele morreu por nós. Para nós termos acesso a essa paz que o Evangelho nos entrega. A mim e a você. Para que tenhamos paz com o Pai. Amém? Oremos. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça.
Senhor Jesus, eu te agradeço por essa sequência, Senhor, de palavras que o Senhor tem permitido que nós pudéssemos meditar. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. E ainda em todo o resto do livro de Romanos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha falar connosco dia após dia e que a tua luz brilhe no nosso entendimento, para que barreiras caiam por terra, algemas sejam quebradas, os corações, Senhor, que eles sejam cheios da tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a paz do Senhor ela enche o teu coração. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, hoje e eternamente. Deus abençoe e fica na paz.